Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Um grande prazer estarmos juntos novamente a partir de agora aqui pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Você que nos acompanha aqui pelo 14, nos acompanha também pelo aplicativo de celular. Sim, você pode acessar a nossa programação por meio do aplicativo gratuito da TV Cidade, que você baixa no seu celular e tem acesso então a toda a nossa programação. Como eu sei que muitos já baixaram, muito bem-vindos também pelo aplicativo. Quem ainda não baixou, faça isso quanto antes. A nossa programação também está disponível ao vivo no site www.tvcidade.net. E ainda tem Facebook e também o YouTube, ou seja, são muitas convergências para que você também possa acessar toda a nossa programação. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevista sobre os assuntos do momento, do nosso cotidiano. Enfim, o que é importante passa aqui pelo nosso Cidade Aberta. O município de Farroupilha, a terceira maior força populacional da Serra Gaúcha. Nós ficamos atrás apenas de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves. Farroupilha, no coração da Serra Gaúcha, está completando 83 anos de emancipação política. 11 de dezembro de 1934 era oficialmente criado o município de Farroupilha. Naquela ocasião, uma cidade, um município muito pequeno, também com um contingente populacional muito reduzido, mas começava a história de Farroupilha. E depois Farroupilha tem, a partir de anos 70, anos 80, um grande desenvolvimento, um grande crescimento, e chega a esta Farroupilha dos anos 2000, dos anos 2017, que é pujança, que é industrial, que é econômica, que é referencial, sobretudo no ponto de vista do turismo, sobre o turismo religioso, pela nossa imigração italiana, enfim, por N fatores. E o programa Cidade Aberta de hoje tem a alegria de receber aqui nos estúdios para um bate-papo. Nós queremos voltar, viajar na história, voltar ao passado, relembrar um pouco da história, um pouco porque tudo não é possível, e Farroupilha tem a alegria de ter ainda personalidades que estão na vida ativa do nosso município com um conhecimento invejável da história da nossa cidade, enfim, algo que marca profundamente. Eu sempre digo que Farroupilha tem o privilégio de ter pessoas, personalidades que viveram muitas etapas, muitos momentos marcantes da história do nosso município. Eu falo hoje do Raul Pedro Tartarotti, farroupilhense nato, que está aqui nos estúdios também para nos conduzir nesta viagem ao passado. Num primeiro momento, seu Raul, agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite e por estar aqui na TV Cidade Farroupilha. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito em estar aqui ao seu lado e responder as perguntas que quiser fazer e que eu tenha conhecimento suficiente para responder. Com certeza terás, com certeza. O seu Raul também é autor do livro Farroupilha, História de uma Cidade, enfim, um resgate histórico bastante ímpar da nossa cidade. Mas eu gostaria de provocá-lo, abrindo a nossa conversa, que o senhor nos contasse um pouquinho dos tempos remotos de Farroupilha. O município de Farroupilha, o senhor me dizia que fora do ar já foi de 2 pessoas, é isso? Exatamente. O Farroupilha, o terreno específico da atual cidade, pertenceu a 2 pessoas. O lado sul do seu Bortolo Grandene. Ele foi um imigrante que inicialmente se radicou aqui na linha Julieta, e quando ele observou o desenvolvimento desta parte, ele veio para cá e adquiriu então o lote número 1 do Travessão Milanês. Lote número 1 do Travessão Milanês. Número 1 do lote do Travessão Milanês, que era exatamente a parte sul da atual Farroupilha. E o lado norte
pertencia ao senhor Carlos Fetter. Carlos Fetter. O senhor Carlos Fetter recebeu de herança de seu sogro uma enorme porção de terra aqui. Porque ele era um alto comerciante aqui debaixo da Feliz, aonde os oficiais da República cruzavam e se abasteciam na casa dele. Ele não queria dinheiro, mas sim cartas de crédito. Com isso, ele trocava com terras. Ele tinha grandes propriedades, por isso. E uma delas, então, ele cedeu ao senhor Carlos Fetter. Só que, entre os dois, Carlos Fetter e Grendene, não se acertavam na divisa. Houve certas disputas. Exatamente. Mas certa ocasião, depois de entrar na justiça, o senhor Bortolo Grendene foi a Porto Alegre porque ele se relacionava com Borges de Medeiros. Que era o atual governador da época. Que era o presidente do estado do Rio Grande do Sul na época. E queria apresentar para ele a sua situação e pedir para que ele tivesse possibilidade de desenvolver a situação que se encontrava na justiça. Só que ele bateu na porta errada. Daquele momento, foi um momento dia, não certo. Ele foi recebido pelo pai e filho, que era um dos assessores do Borges de Medeiros, que lhe disse o seguinte: hoje o senhor não fala com o senhor Borges de Medeiros. Ele se acha reunido com seus assessores, tratando de assuntos do Estado. E me pediu que não interrompesse de forma alguma. Eu apenas posso lhe dizer, se posso fazer alguma coisa pelo senhor, me peça, eu lhe digo. Então o Grendene puxou da bolsa que tinha o mapa de Farroupilha. Um mapa evidentemente que não dizia nada, porque era apenas uns pequenos traços, e disse para ele que ele vivia em litígio com o senhor Carlos Fetter, porque não conseguiam acertar a divisa dos dois. O pai e filho era um sujeito muito astuto, muito inteligente. E ele, ao observar o mapa, respondeu para o senhor Grendene: vocês estão brigando porque quer. A divisa de vocês é essa aqui. Está determinada. Como? É aqui a divisa Passa de aqui. vocês. Se quisermos saber, é hoje a Rua Paim Filho. A extensão aqui da Rua Paim Filho. Lado sul, lado norte. Lado sul, Grendene. Lado norte, Carlos Fetter. Carlos Fetter. Se quiserem observar, do lado sul tinha a propriedade do seu Pedro Grendene, que era filho do Bruno, do Bortolo, o neto, o Giovana, que é uma área relativamente grande, sim, dentro da cidade. Está tudo localizado no lado sul do estado, da cidade. Do lado norte, então, nós temos ainda hoje, como sinal do tamanho, aquele loteamento atrás do fórum que pertence ao Mário Buscaíno. Quem é o Mário Buscaíno? Neto de Carlos Fetter. Então é uma herança que vem de lá. O Carlos Fetter foi um sujeito
extraordinária, no meu entendimento, porque ele doou o terreno que nós temos, o nosso cemitério. O cemitério público municipal. Público municipal, que é enorme. Mas tem um fato curioso nessa história, né? Exatamente. O lado direito pertencia à religião católica. Ao catolicismo. O lado esquerdo à religião luterana. Evangélica luterana. Evangélica luterana, que ao qual Carlos Fetter pertencia. Sim. Ele era seguidor desta religião. Isso, exatamente. Mas o Monsenhor Bombardelli, dado as circunstâncias, Monsenhor Tiago Bombardelli, resolveu mandar colocar uma cerca entre as duas propriedades e recomendava aos católicos que não ultrapassassem para o outro lado, porque era outra religião. Não sei se os luteranos faziam a mesma coisa. Acho que não. Eles eram muito pacíficos, muito legais, e sempre foram muito bem recebidos em Farroupilha. Por outro lado, a quadra onde está instalada a Igreja Matriz Católica, a nossa Igreja Matriz, o terreno foi doado pelo senhor Carlos Fetter para a religião católica. Veja a bondade. Onde está localizada hoje a Igreja Luterana? Aqui no centro, na Rua Pinheiro Machado. Perfeito. Também era um terreno pertencente ao senhor Carlos Fetter, que doou para a sua igreja. Porque ele era o presidente do conselho, da comissão que pertencia à religião. Por outro lado, ele estava estabelecido ali onde depois ocorreu a instalação do posto do Egon Jorge. Uhum. Ali na Barão do Rio Branco, esquina com a Coronel Pena de Moraes. Com a Coronel Pena de Moraes. E ele doou para a aviação férrea todo aquele terreno que ainda hoje existe ali, prédio da antiga estação ferroviária. Aonde tinha o depósito foi tudo abatido, destruído, foi tudo liquidado. São os principais atos dele. Ele depois, veja bem, ele foi o que abriu a rua Barão do Rio Branco. E lá embaixo, do lado direito, ele instalou uma olaria, aproveitando-se da terra que posteriormente ficou um baita de um buraco e hoje é o lago do Parque dos Pinheiros. O Lago do Parque dos Pinheiros. O Lago dos Parques dos Pinheiros vem do que sobrou da olaria, de onde foi retirada aquela terra bem vermelha, exatamente, propícia para a produção de tijolos. Então se cavou muito, se retirou muito, criou um buraco e aí se forma o lago. Ele mesmo que fechou do lado de cá. Sim. E deixou para ver se a água acumulava. E está ali até hoje funcionando. Então o Parque dos Pinheiros tem a sua origem porque ali foi retirado barro para a produção de tijolos. Perfeitamente. A olaria que estava lá no início da Barão do Rio Branco. E do outro lado da rua, ele montou uma serraria, que era administrada por dois irmãos de sobrenome Reginato. Que com o correr do tempo ele abandonou a serraria e eles foram embora daqui. Sim. Bom, o que ocorreu depois? Podemos deixar para depois no próximo segmento, o senhor dá sequência à história? Eu lhe peço licença, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta. Hoje nós temos o privilégio de estar conversando com o Raul Pedro Tartarotti, historiador também do nosso município, ele que já tem livros também nesse sentido, a história, Farroupilha, a história de uma cidade, de um município e
Como é bom rememorar a história da nossa cidade. A história é uma história muito rica e nós não podemos perdê-la. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta de hoje. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando dicas. Sou a nutricionista Joana Butelli, trabalho com nutrição clínica e esportiva. Então, vou passar para você algumas dicas desse meu dia a dia, do meu trabalho, tanto em consultório quanto quem gosta hoje de praticar um esporte. Dica principal, mais valiosa, acho, de todas, aquela que a gente quer escutar, que a gente quer a mágica, significa alimentação saudável e atividade física. Não queiram inventar outra linha, a não ser essa. Essa é a básica, essa é a que funciona. Leva um pouco de tempo, mas confiem que ela é duradoura. Praticar um pouquinho de exercício ao dia, 20 minutos bem intensos. Não precisa 40, 1 hora de atividade física. Tem gente que fica 2 horas, isso realmente cansa. Um professor que faça uma adaptação ao seu tempo. Então, acredito que uns 30 minutos bem feitos está excelente. E aquela alimentação da vovó, quanto mais saudável for, quanto menos química tiver, quanto mais variada, colorida, equilibrada for, para esse equilíbrio, nós estamos para ajudá-los. Procurem um bom nutricionista, um nutricionista que se atualizem, não muito modismo que a gente está vendo nas mídias. Essa é a dica que eu acho que vai levar vocês para o futuro do que estão buscando. Valeu! Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dalanhese, sou engenheira de alimentos e a dica é
optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. De volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, o nosso Cidade Aberta, que está no ar, sempre com os assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Hoje o programa faz uma viagem ao passado, é nosso convidado, o historiador Raul Pedro Tartarotti, farroupilhense nato, está nos dando uma aula da história do município de Farroupilha, dos seus mais de 80 anos de emancipação política. O senhor estava falando, tinha nos contextualizado a questão da olaria que havia no final da Barão do Rio Branco, o Parque dos Pinheiros, o lago que foi formado porque foi retirada muita terra, muito barro dali para a produção de tijolos. E também uma serraria. Exatamente, do outro lado da rua, que não prosperou. O Carlos Serta não quis desenvolver muito, tanto é que ele encerrou a atividade e os 2 irmãos Reginato, que administravam isso, eles foram embora daqui. Mas tem algo especial também que diz respeito. Uma filha do senhor Carlos Serta casou-se com o Carlos Buscaíno, que era agrimensor. Ele é o responsável por todas as divisões, ruas e quadras existentes em Farroupilha. À exceção, claro, da Rua Júlio de Castilho, que obedecia um trajeto todo especial do Estado, porque era o Estado que estava fazendo a estrada que nos ligaria ao outro Estado. Carlos Buscaíno, então. Carlos Buscaíno. Ele foi o responsável. Evidentemente que digamos, a parte mais difícil, aí pela extensão, etc. e tal. Posteriormente vieram outros agrimensores, outras pessoas que entendiam do assunto e fizeram outros loteamentos, como até hoje está sendo criados novos loteamentos. Mas, no meu entendimento, foi uma grande coisa o que Carlos Buscaíno realizou. A Rua da República, a Independência, tudo obra dele.
Porque na Rua da República doaram, o Estado construiu o primeiro grupo escolar de Farroupilha. Sendo, É onde termina a Rua da República. exatamente. Em 1937 foi inaugurado. 3 anos depois da emancipação política. Exatamente. E o primeiro diretor foi o Dr. Antão de Jesus Batista. E, coincidentemente, como grupo escolar, a sua filha Lilian foi a última diretora, que era uma professora, né? Era professora. Que hoje é um colégio, Certo. não é mais grupo escolar. Sim. Mas veja bem, o primeiro diretor foi o pai. E a última diretora A filha. foi a filha. Foi a filha. As irmãs tiveram se estabelecendo ao lado da igreja, num pavilhão de madeira, que eu conheci muito porque no ano de 1942 eu concluí o curso primário que as irmãs davam para a gente. Então, no ano de 1943 é que elas passaram a administrar, a funcionar no atual prédio. Onde hoje está o Colégio Nossa Hoje Senhora de Lourdes. está o colégio De Lourdes. das irmãs. Assim Das conhecido. irmãs. Sim. Eu queria lhe perguntar, lhe interrompendo, seu Raul, como é que era Farroupilha, o que o senhor recorda de Farroupilha, porque hoje nós andamos aqui no centro da cidade, em muitos bairros também, a grande maioria das ruas ou estão calçadas ou estão pavimentadas. Nós temos ou o calçamento ou o asfaltamento. Mas o senhor recorda ainda da época em que não tinha nem 1 metro de calçamento ou de asfalto em Farroupilha? Nos dê esse panorama. Na rua Júlio de Castilhos, basicamente, foi ali que a rua que mais sujeira criou. Por quê? Porque tudo passava ali. E o muito comércio que existia na atualidade, aí nós tínhamos o Farinão, o Willy Fetter, nós tínhamos o Dalci Andrade, nós tínhamos o Brambila, nós tínhamos o seu Trólio, e do outro lado da rua nós tínhamos o Rômulo Noro, nós tínhamos o Weishammer. Na outra quadra tínhamos o Ludovico Merlin, na frente o José Perini, e nós também morávamos ali naquele prédio. Adiante tínhamos o Carlos Beltrame, tínhamos na esquina, depois de muito tempo foi construído o Hotel Brasil, que não existe mais, e na frente então o seu Ângelo Bartelli, que era um grande comerciante, e que está ali o prédio ainda até hoje. Do outro lado da rua, onde tem aquele prédio majestoso aí, era tudo do seu Arcângelo Milese. Arcângelo Milese. Arcângelo Milese. Sim. Logo acima, na Rua Independência, tinha outro comerciante, Luiz de César. Luiz de César. Na parte de baixo, em 1924, instalou-se, onde hoje ainda tem uma farmácia, o senhor Dionísio Sibeli, que veio de Caxias com a família, se estabeleceu aqui com a primeira farmácia. E depois ele Posteriormente ele construiu o hospital de madeira, que depois foi abatido e tem o prédio todo ainda aí. Conservado. Sim. Conservado todo. Eu tenho conhecimento, porque eu me relaciono muito bem com o Jaime. Doutor Jaime. O doutor Jaime, filho do Joãozinho Carlos Rosler. Que ele já está transformando num novo hospital aquele prédio. Vamos ver até quanto tempo vai levar. Parece que essas ruas eram assim. Mas a Rua Júlio de Castilho, e nós tínhamos ali no centro
O Hotel Tartarote. Hotel Tartarote. Sim. Da sua família? Não. Não? Não. Pertencia assim, ó. Era do Guilherme Tartarote. Um dos filhos da minha bisavó, que veio da Itália, com 4 filhos. 3 homens e uma mulher. Esse tinha o Guilherme, era mais velho, inclusive tinha o passaporte austríaco. Por quê? Porque eles vinham de uma área litigiosa com a Áustria. Um dia eram austríacos e outro dia eram italianos. Então, numa determinada ocasião, quando foram fazer o passaporte dele, ele saiu com austríaco. Por quê? Porque a Itália não era unida, era condados. Posteriormente, num acordo firmado na Áustria, é que assumiu o rei Manuel na Itália, e aí sim uniu a Itália. Ele conseguiu unir a Itália. Mas Sadão não. Cada um era seu dono e tudo. Né? Então, o Guilherme era um dos filhos. Giacomo era o meu avô, que ficou na colônia, não propriamente trabalhando na colônia, mas numa serraria. Naquela época que era necessário, enxadas, pá, coisas para a agricultura. Trabalhar. Até porque Farroupilha também teve uma marca muito, como a maioria dos nossos municípios aqui da região, teve uma marca muito forte. Se hoje temos uma referência industrial, comercial, de desenvolvimento, de progresso, no passado Farroupilha esteve muito focada na questão da agricultura. A agricultura foi o forte, ainda é importante para o município, mas a agricultura da nossa região aqui foi a base do desenvolvimento. Certo ou errado? Sem dúvida, certíssimo. Ocorre que, então, a instalação deste centro aqui foi lá onde, ao redor da igreja Matriz. Não, lá embaixo. Santa Rita. No Santa Rita. Santa Rita. Lá é que nasceu essa cidade, praticamente. E houve uma disputa entre Santa Rita e Nova Milano? Ocorreu uma disputa nos seguintes termos. Em 1897, o governador do estado, o presidente do estado... Na época era presidente. Esteve fazendo uma visita em Caxias, porque ele tinha tomado conhecimento que o governo federal pretendia construir uma estrada de ferro que ligaria Porto Alegre a Caxias. Coube então, nesse trajeto aqui, ao José Fanton, abrir o caminho para a passagem do trem. Houve realmente uma disputa por parte da população que vivia aqui embaixo, ao redor daquela igreja, e a população de Nova Milano, que puxaria para lá a passagem do trem, da mesma forma que queria o Santa Rita que passasse por aqui. Os dois queriam o trem próximo. O terreno não permitiu que puxasse nem para um lado nem para outro. Ficou no meio. Tinha que ser ali. Tinha que ser aí, não tinha escapatória. Porque é morros, subida e descida, e não há possibilidade do trem passar. Então, aí ele esteve em Caxias e transmitiu aos caxienses a notícia de que sairia um ramal que ligaria Porto Alegre a Caxias do Sul. E, na realidade, esse ramal foi inaugurado no ano de 1913. 1913. Foi inaugurado. Tanto que, a partir daí,
até os comerciantes que estavam lá subiram. O trem levou o desenvolvimento. O Ângelo Antonello, que ainda tem um edifício que ele construiu em 1932, onde ele morava, ali, veio de lá para cá, se estabeleceu aí. E ele era um dos intermediários dos comerciantes de Nova Roma, Castro Alves, Linha Jance, São Marcos, porque o viajante ia lá na casa desses comerciantes, mas não tinha como entregar. Aí o que acontecia? Vinha pelo trem consignado ao Ângelo Antonello, ou a Abramo Dalmolin, que lá próximo à estação ele tinha um comércio muito forte também, tanto quanto o Ângelo Antonello. Inclusive eles disputavam muito, os dois. E aí sim, eles vinham com carretas, uns já tinham os seus caminhãozinhos, vinham para cá e pegavam as mercadorias deles, tanto no Antonello como no Dalmolin. E veja bem, em 1920, o Dom João Becker, que na época existia só o arcebispo do estado, Que estava em Porto Alegre. estava em Porto Alegre. E ele veio de trem e foi visitando as paróquias. Ele parou aqui também. Parou em Farroupilha. Parou em Nova Vicença. Na época era Nova Vicença. Nova Vicença. E disse para o Monsenhor, já era o Monsenhor Bombardello, mas como que a matriz é lá embaixo se o centro maior é aqui? E assinou um decreto transferindo a matriz de lá para cá. Isso no ano de 1920. 1920. Já Farroupilha, Nova Vicença já se expandia, já era grande, né? A matriz estava no Santa Rita. A matriz católica. E Dom João Becker a transfere para o centro de Farroupilha. Centro de Farroupilha. Sim. Ali era um prédiozinho de madeira na esquina, digamos, aonde hoje aguardam a chegada dos ônibus. Sim. As paradas de ônibus. Tem uma particularidade. Evidentemente, certas pessoas lá de Santa Rita não ficaram satisfeitos. E alguns deles vieram aqui e puseram fogo na igreja. Até esse episódio ocorreu. Veja bem, o seu Alessio Calduro era padeiro. Então ele levantava às 4 horas da matina para fazer fogo no forno, que era fora longe da casa. Uma determinada ocasião em que ele voltava do forno, ele olhou para cima e viu fumaça. Correu, desceu, falou com o Ludovico Merlin, Eugênio Valentini, que era na outra esquina, o Postale, os irmãos Galianos, e subiram e foram lá e apagaram o fogo. Depois foram avisar o Monsenhor. O Monsenhor, quando tomou conhecimento, já tinha acontecido o fato. O sinistro. O sinistro já estava resolvido. Que dado. Seu Raul. Essa era uma particularidade. Perfeito. Que não é muito bom de a gente estar recordando, em todo caso. Foi uma das partes interessantes. Perfeito. Eu só quero encerrar esse primeiro segmento do programa Cidade Aberta. Nós vamos ter ainda a segunda edição também para poder receber esta nostalgia da história que o Raul Pedro Tartarotti nos presenteia no dia de hoje, aqui na programação da TV Cidade. Como é bom ouvirmos esta história do nosso município de Farroupilha, o que eu chamo é uma história viva, testemunhada, enfim, é muito bonito. Nós ficamos por aqui com esta primeira edição do programa. A gente volta ao longo da programação da TV Cidade com a segunda edição, também falando da história da nossa querida Farroupilha.